Imagine você perder um objeto valioso, um celular, um relógio ou até mesmo um carro. A primeira coisa que você faria é tentar recuperar. Agora imagine você perder algo muito maior, um navio inteiro, com centenas de metros de comprimento e pesando várias toneladas, carregado com veículos, máquinas ou até mesmo mercadorias. Parece um absurdo, mas isso já acontece há muito tempo. E o mais curioso é que esses navios não desapareceram. A gente sabe onde eles estão. Sabemos a profundidade que o fundo do navio está, mais impossível a missão se torna. E na verdade, encontrar a embarcação é a tarefa muito mais simples do que você imagina. O problema é chegar até ela. E é aí que a história começa a ficar muito mais interessante. Desde que os seres humanos começaram a navegar, as embarcações vêm desaparecendo desde lá. Por causa das tempestades, dos oceanos, dos erros, das falhas humanas, dos piratas. Ao longo dos séculos, milhares e milhares de embarcações já foram engolidas pelo mar. Pense nisso por um momento. Embaixo dos oceanos existem cargueiros. Navios de guerra, submarinos, petroleiros e barcos de pesca. E até embarcações de centenas de anos. É como se existisse um segundo mundo dentro do fundo do oceano. Um verdadeiro cemitério de máquinas. Só que este cemitério não está em terra firme. Está espalhado por quilômetros de metros quadrados no oceano. E esse já é o primeiro problema. O oceano é extremamente gigantesco. Muito maior do que as próprias pessoas conseguem imaginar. Quando vemos a praia, ela parece relativamente simples. É água, ondas, areia, mas a realidade é totalmente outra. Em alguns pontos, o oceano pode chegar a mais de 10 km de profundidade. Para a comparação, o Monte Everest possui 8 km de altura. Ou seja, existem lugares do oceano que é capaz de engolir a maior montanha da Terra. Agora imagina um navio afundando até essas profundidades. Eles aparecem em um ambiente que não chega à luz natural e a temperatura fica praticamente 0 graus. E a pressão é tão grande que pode amassar equipamentos em questões de segundos. E a cada 10 metros, a pressão aumenta cada vez mais. Agora multiplique isso por milhares de metros. E é por isso que explorar o fundo do mar ele é tão difícil. Não basta só descer, você tem que sobreviver à sua descida. Aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. A água é pesada, muito pesada. Quando você está a 1000 metros de profundidade, tem água a todo o seu redor tentando te pressionar. E é exatamente isso porque muitos submarinos não conseguem ir tão a fundo indefinidamente. Eles possuem um certo limite, e se passa deste limite, acaba destruindo a própria embarcação. Para alcançar o fundo do oceano, tem que ter máquinas especiais, que elas são projetadas para suportar coisas extremas. E essas máquinas custam uma fortuna. Por isso mesmo que quando o navio está lá, até chegar nele, é uma operação muito cara. Mas mesmo encontrando o navio, o problema só está começando. Esse é o principal motivo e o motivo que é mais surpreendente. Na maioria dos casos, não vale a pena recuperar esses navios. Parece até estranho eu falar isso. Mas pensa da seguinte forma, o navio afundou custando 50 milhões de reais, ou de dólares. Agora imagina você gastar 100 milhões tentando recuperar ele. As contas acabam que não fecham. As empresas fazem contas, o governo faz essas contas, e a resposta é sempre a mesma. É muito mais barato abandoná-lo no navio do que tentar recuperá-lo. Além disso, cada operação envolve navios especializados, guindaste especializado, engenheiros, mergulhadores, meses de trabalho ou às vezes até anos. Tudo isso para recuperar uma estrutura que não pode ser reutilizável. E é por isso que as embarcações estão onde elas estão, no fundo do mar. Existe um outro detalhe, o oceano ele nunca para de trabalhar. Mesmo no fundo do oceano, o navio continua sendo destruído. A água salgada corrói metais, micro-organismos destroem metais, correntes marítimas desgastam os materiais. E décadas depois de naufrágio, acaba que aquele navio só tem apenas um esqueleto. Alguns literalmente começam a se desmoronar. Tem partes que soltam e compartimentos acabam se desprendendo. E tem certos casos que levantar um navio seria praticamente impossível, porque ele se quebraria durante a tentativa. Talvez nenhum exemplo seja melhor que o próprio Titanic. Milhões de pessoas conhecem a sua história, mas poucas pessoas sabem que os destroços continuam no fundo do oceano, a quase 4 km de profundidade. Durante décadas, cientistas estudaram sua embarcação, fotografaram, mapearam, exploraram, mas ninguém considera realmente de tirar o Titanic de lá. O motivo é simples, a profundidade é extrema. E o custo seria extremamente gigantesco também. O Titanic ele não está sozinho, tem milhares de outras embarcações que estão no fundo do oceano ali junto com ele. Mas e quando tem algo valioso a bordo?
ouro, prata, joias, objetos históricos. Nesses casos, existe uma operação. As empresas gastam milhões tentando recuperar esses objetos que valem a pena. Mas mesmo assim, o risco é muito grande de levar prejuízo. E outras vezes, chegar nesses objetos é uma missão praticamente impossível. Por isso, ainda existem muitos objetos valiosos no fundo do oceano. Muitos acabam sendo recuperados, mas milhares ainda continuam desaparecidos. O mais impressionante é que nessa era que a gente está de satélites, inteligência artificial, robôs, computadores avançados e mesmo assim, grande parte do oceano ainda continua sem ser explorado. Nós exploramos o espaço, nós visitamos a Lua, mas ainda sabemos muito pouco sobre o fundo do mar. E é exatamente porque fazem que milhares de navios ainda continuam desaparecidos. Talvez a maior ironia seja essa. Nós sabemos onde os navios estão, mas não conseguimos trazê-los de volta. Não porque não sabemos, mas é porque o oceano continua sendo ainda as maiores forças que tem neste planeta. E enquanto isso permanecer assim, milhares de embarcações continuarão no fundo do mar, sendo deixadas para trás. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo qual embarcação que você gostaria de ver explorado no próximo episódio.